Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 2. E no módulo 1 a gente começou falando um pouco sobre o MATLAB, sobre a sua interface. A gente viu algumas aplicações, como são os seus plugins, os seus aplicativos, as formas que vocês podem trabalhar em relação ao Help, que o Help é uma ferramenta muito poderosa, você pode estar consultando qualquer comando ou sintaxe diretamente nele, né? Ele vai lhe mostrar como é que funciona essa sintaxe, como você pode escrevê-la sem ter erros. Ele vai te dar alguns exemplos, e esses exemplos podem solucionar algum problema seu, ou até dar ideias, né, na hora de melhorar o seu algoritmo. Então, realmente, o help é uma função um comando muito poderoso, né? Então, sempre tentem acessá-lo, consultá-lo, né? E até também uma forma de estudar sobre a programação. A gente viu também um pouco sobre o site da MathWorks, né, que é o site que disponibiliza o MATLAB. A gente viu como baixá-lo, né? Então, uma versão gratuita de 30 dias que disponibiliza várias ferramentas. A gente viu também sobre os fóruns, né, que o próprio site disponibiliza também. E muitas pessoas já tiveram algumas dúvidas e já questionaram isso nos fóruns e já foram respondidas, né? Então, vocês têm essa vantagem de estar realmente em contato com algumas soluções que podem ajudar vocês, né, na hora de executar o seu algoritmo. E por aí vai, né? A gente vê que o MATLAB ele dispõe de uma plataforma bem completa, né? Então, sempre que precisarem, pode estar acessando esses comandos, né? Que vai ajudar vocês na hora de solucionar suas dúvidas e botar realmente o algoritmo de vocês para rodar. Então, a gente vai iniciar o módulo 2, né, nessa aula, e a gente vai começar apresentando um pouco sobre o escopo desse novo módulo. Bom, aqui a gente pode ver o escopo do módulo 2, né? A gente vai começar declarando algumas variáveis já no MATLAB, para vocês entenderem como é essa essência. O MATLAB ele tem uma forma bem intuitiva e bem simples de declarar variáveis. A gente vai começar também a ver os caracteres e operações básicas do MATLAB, né? Operações básicas de soma, subtração, exponenciação, enfim. E algumas funções básicas também, que envolvem trigonometria, por exemplo. E aí esse módulo ele tem como objetivo declarar os tipos de variáveis mais utilizadas e aplicá-las em funções disponíveis no MATLAB, incluindo também as próprias funções trigonométricas. Então a gente vai começar a ter uma base de como a gente pode prosseguir nesse início, né? Como a gente pode realmente fundamentar um algoritmo e, de fato, evoluir nos próximos módulos para sintaxes mais complexas. Beleza? Então aqui eu começo destacando um pouco sobre a declaração de variáveis no MATLAB e na linguagem C. Quem conhece a linguagem C sabe que ela demanda que você acompanhe a sua variável a um tipo de comando. Um comando int, que é um comando inteiro, um comando float, que é um comando decimal, um comando char, né, que é um comando de caracteres, e um comando char também, que é utilizado para strings. Então a gente vai ver que no MATLAB isso não é demandado. Ou seja, você vai apenas escolher uma letra ou uma palavra para sua variável e vai declarar diretamente. Ou seja, eu vou atribuir que A é igual a 2. Ou, se for um número decimal, A é igual a 2.0. Então é importante a gente destacar que no MATLAB ele não aceita a vírgula para declarar números decimais. Você tem que utilizar sempre o ponto. Essa é a forma de diferenciar o número decimal para o número inteiro. Então a gente percebe que na linguagem C eu precisava colocar int A igual a 2, no MATLAB eu coloco apenas A igual a 2. Na linguagem C, float A igual a 2.0, no MATLAB apenas A igual a 2.0. Nos caracteres, de forma similar também, eu não preciso declarar o char, né, que é o nome do meu tipo de variável, né, e a quantidade de variáveis que eu tenho dentro dessa variável global, digamos. Então, eu não preciso declarar, apenas eu preciso colocar o A igual a entre chaves, e se for, no caso, caracteres, eu boto cada caractere com suas aspas simples acompanhando e uma vírgula para diferenciar do outro caractere, apenas. Então, eu não preciso escrever char, A igual a 5, né? Enfim. Então, aqui a gente vê que é só colchetes, perdão, chaves, aspas simples, C-U-R-S-O, curso. Beleza? Na string é a mesma coisa. Lá na C a gente via que tinha que declarar também char e colocar entre colchetes. No MATLAB não mais. A gente vai só colocar o nome da minha variável, que no caso é A, igual a, entre colchetes, agora com aspas duplas, certo? No caso da string, sempre aspas duplas.
o nome curso. Então, ele vai identificar como um string e vai prosseguir, beleza? Então, o MATLAB ele tem essa vantagem de ser bem mais intuitivo e evitar esses probleminhas chatos que a gente tem que ficar declarando qual é o tipo de variável. Então, a gente vê também que no MATLAB ele dispõe de algumas formas de você estar declarando a variável. Eu posso escolher o estilo da variável que eu queira declarar. Se ela vai ter 4 casas decimais, se ela vai ter mais casas decimais, se ela vai ser notação científica, ou hexadecimal, ou em forma de fração, enfim. O MATLAB ele te dispõe dessas ferramentas e aí você pode escolher. Quem quer uma precisão muito maior, certo? Trabalha com dados, sei lá, extremamente pequenos, por exemplo, pode utilizar um format longer, que é esse formato aqui. Já para engenharia, a gente utiliza um formato short, que são 4 casas decimais, basicamente. E ele já supre o suficiente, né, já que a engenharia demanda 2 a 4 casas decimais para se ter uma ótima precisão. Então, essa é a vantagem. Você pode declarar da forma que você quiser e o MATLAB ele vai se adaptar, ele vai receber o comando e vai plotar os valores da forma que você realmente pré-programou. Beleza? Uma outra coisa extremamente importante é aprender a declarar variáveis simbólicas. O que significa uma variável simbólica? É uma variável que você não atribui um valor a ela. Ela não necessariamente vai ter esse valor atribuído. É uma variável que você está trabalhando com alguma expressão, o cálculo diferencial integral, né, integrais, derivadas. Você pode trabalhar com a própria variável diretamente e ela não vai assumir um dado valor. Ela basicamente vai ser manipulada, você pode ver toda a manipulação dela, como ela está sendo manipulada, sei lá, se ela for uma função que ela é integrada, então você vai ver como é esse processo de integração de acordo com a variável simbólica e ela não vai de alguma forma assumir o valor, né, inicialmente, a não ser que você queira que ela assuma ao final do seu algoritmo, por exemplo. Mas ela vai ter essa questão de não assumir um valor. Então a gente declara utilizando o comando sims, syms, e aí a gente pode declarar o quanto, tanto de variáveis simbólicas que a gente quiser, como nesse exemplo aqui, sims x e y. Então, o x vale o x, o y vale y. Eu posso declarar de uma forma em que o a ele vai assumir, né, a minha variável a, ele vai assumir o número de linhas e o número de colunas, como nesse caso aqui da direita, né? Então, a direita aqui a gente percebe que ele tem uma linha e 4 colunas. Então, ele vai declarar uma variável a com 4, entre aspas, subvariáveis simbólicas. E da mesma forma que eu declaro um vetor, eu posso declarar também uma matriz, como aqui no canto direito inferior, que eu coloco o número de linhas primeiro, 3 linhas, né? E 4 colunas. E ele vai declarar uma matriz contendo termos simbólicos, que de fato não vão assumir necessariamente um dado valor, beleza? Então agora a gente vai prosseguir, vai entrar no MATLAB e vai começar a ver alguns exemplos dessas variáveis simbólicas diretamente no software. Galera, então a gente iniciando aqui no MATLAB, ao abrir o software, ele vai apresentar essa janela, como a gente viu lá no módulo 1. A Command Window, a Workspace, enfim. Então a gente agora vai criar um script. A gente clica aqui no canto esquerdo, né, superior, e vai escrever um novo script. Então ele vai abrir essa janela, certo? É a janela que eu vou escrever todo o meu algoritmo e no final eu vou compilá-lo, ou seja, eu vou rodá-lo, vou executá-lo para que ele possa, de fato, dar os outputs, né, que eu queira receber de acordo com a minha programação. Então, basicamente, se eu quiser declarar uma variável inteira, por exemplo, basta escrever o nome da minha variável, a igual a 2, por exemplo, e apertar em Run. Ele vai abrir uma tela, certo? Para você salvar. Eu vou escolher aqui uma pasta e dar um OK. Então, ele vai rodar e vai plotar um resultado na minha command window, certo? Se eu quiser que essa variável aqui com esse valor não apareça na minha command window, basta apenas colocar ponto e vírgula após o meu comando inicial, né? Então, ao rodar, vocês podem ver, ó, que eu rodei, ele rodou o algoritmo novamente, e de fato não apareceu a variável com o número 2 aqui embaixo. Se eu tirar ponto e vírgula, ele vai rodar e o A de novo vai aparecer. Então é sempre um macete interessante para vocês notarem. Quer que o valor seja apresentado na command window?
Então, não coloca ponto e vírgula. Quer que ele não apareça, ponto e vírgula. De qualquer forma, esse valor vai estar sempre aqui na workspace, beleza? Ele sempre vai estar aqui para você visualizar. Um outro comando bem interessante, antes da gente prosseguir sobre as variáveis, e é um cabeçalho que a gente sempre coloca na programação do MATLAB, né? Particularmente eu sempre uso. CLC. O que é que significa isso? Significa que toda vez que eu rodar o meu algoritmo, ele vai apagar tudo que está na command window e vai replotar o valor que está aqui. O que vem depois, né, do meu comando CLC. Então, bora rodar. Ele vai apagar tudo e vai aparecer só apenas o A igual a 2. Se eu colocar ponto e vírgula aqui e der um run, ele não vai aparecer mais nada. Ele apagou tudo que havia sido plotado antes e agora o A ele assume o valor de 2, porém ele não vai ser visualizado na command window. Então a gente só vê o A agora no workspace. Beleza? Então vamos prosseguir. Se eu quiser declarar, por exemplo, um número decimal, basta eu colocar B, né, uma nova variável, igual a 3.14, número π. Então, quando eu rodar, o próprio MATLAB já vai plotar o número 3.14 diretamente, sem eu colocar nenhum tipo de comando float, enfim, ele já vai reconhecer, e com 4 casas decimais. Se eu quiser que esse número tenha, por exemplo, várias casas decimais, colocando aqui de forma aleatória, ele vai aparecer as primeiras casas decimais, sempre arredondando a última. As primeiras 4 casas decimais, sempre arredondando a última. Se eu quiser que esse valor assuma um número maior de casas decimais, basta eu colocar em cima, né, format, e aí eu posso escolher long, como a gente viu no slide. Então, ele vai aumentar o número de casas e vai plotar com maior precisão. Só que como a gente não precisa de tantas casas decimais, basta colocar o default, que é o format short. Então, só 4 casas decimais é o suficiente. Então, a gente percebe que, de acordo com aquela tabela que eu mostrei para vocês no slide, vocês podem estar alterando o formato da variável de acordo com o que vocês queiram. Beleza? Então, se eu quiser agora declarar, por exemplo, um caractere, basta apenas colocar C, que é o nome da minha variável. Eu poderia escolher qualquer nome para ela. A minha escolha, né? E aí eu vou abrir chaves. Então, eu vou colocar a primeira caractere C, separo com vírgula, aspas simples novamente, U de curso, né? Aspas simples, R, aspas simples, S e aspas simples, O. Então, eu vou ter 5 caracteres, C-U-R-S-O, em que quando eu rodar, ele vai ser plotado aqui. Ele vai ter 5 células, em que cada célula eu tenho um caractere diferente, que forma a palavra curso. Beleza? Agora, se eu quiser plotar, por exemplo, a string, vou chamar de D, basta apenas colocar entre colchetes, abrir aspas duplas e escrever o nome curso. E ele vai reconhecer, certo? Como o nome curso. Então, a palavra já vai estar formadinha. Isso é muito importante para a gente, em módulos futuros, para escrever mensagens, informações, ou até comparar também alguns dados, né, algumas entradas, utilizando palavras mesmo, strings ou caracteres, enfim. Qual seria a diferença do caractere para a string? É que o caractere, entre o caractere e a string. É que o caractere, ele vai, quando a gente abrir aquele workspace, assumir, como eu falei, 5 células. Cada célula vai conter uma caractere diferente. Se eu fechá-lo e abrir agora a string, que é a D, a gente vai ver que ele vai assumir só uma célula, que vai dar o nome curso. Então, ele tem essa diferença. Você pode trabalhar com os caracteres diretamente ou com a própria string. Beleza? E por fim, para a gente entender um pouco como é a declaração de variáveis simbólicas, como eu falei, basta você escrever sims e escrever o nome, certo? Da sua variável. U, T, enfim. E ele vai, quando você rodar, né? Ele vai reconhecer as suas variáveis simbólicas, que são essas 4 aqui embaixo no workspace. Ele vai estar plotando um por um sim, indicando que é uma variável simbólica. Se eu clicar nessa variável, a gente vai ver que ela não assume um valor.
o que ela vai assumir é o próprio nome que foi dado a ela. Então, se é uma variável simbólica x, y ou t, ele vai assumir esse tipo de variável. Se eu quiser, por exemplo, antes de dar um macete também para vocês, uma outra coisa que eu sempre coloco no cabeçalho, a gente vai ver muito isso, porque todo algoritmo que a gente criar, a gente vai repetir. Clear all, ou seja, limpar tudo. Toda vez que esse algoritmo rodar, ele vai limpar tudo que tiver na workspace, certo? Com clear all, e o CLC vai limpar tudo que tiver na command window. Então, ao rodar, ele vai apagar tudo aqui e vai plotar apenas o que eu quiser que esteja plotado no meu algoritmo. Então, nesse caso aqui, eu apaguei, né, as variáveis aqui na command window, ficou limpa, e aqui ele replotou porque eu deixei as variáveis em termos numéricos, né, ou caracteres, escritas. Então, se eu apagar, ele vai apagar aqui da minha workspace e você vai ver que vai ficar só as variáveis simbólicas, porque é a única coisa declarada agora no meu algoritmo. Beleza? Então, vamos lá. Agora, se eu quiser declarar, por exemplo, um vetor, né, que ele contém termos simbólicos, ele contém termos simbólicos em relação a A. Então, basta escrever o número de linhas, porque o vetor ele tem só uma linha, e o número de colunas desse vetor, ou seja, o número de termos desse vetor. Então, vou escolher 5, por exemplo. Ao rodar, ele vai criar um termo A, né, uma variável simbólica A, que vai apresentar 5 termos. E esses termos, cada um vai ser o A1, A2, A3, A4 e A5. Porque foi um vetor que eu criei, certo? Em que ele assume 5 termos simbólicos. Beleza? Da mesma forma que se eu quiser criar uma matriz, eu vou escolher a variável, vou abrir colchetes e vou escrever o número de linhas, vamos supor 4 linhas e 4 colunas. Então agora eu vou criar uma matriz em que todos os termos simbólicos são, todos os termos da matriz são termos simbólicos. Então ao rodar, ele vai aparecer no workspace, né, todos os termos aqui da criação da minha matriz. E aqui eu consigo visualizar, né? Se eu escrever aqui embaixo, por exemplo, B, ele vai rodar, ó, e eu vou ver que B é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas, em que cada coluna ele é indicado por B, que é minha variável, e a sua linha, posição de linha, sua posição de coluna, e a gente vê que cada termo aqui é um termo simbólico, beleza? Da mesma forma do vetor, ele vai aparecer um vetor com 5 termos, e esse vetor vai ser o A1, A2, A3, A4 e A5, certo? Apenas uma linha, em que cada termo é um termo simbólico e que forma um vetor. Beleza? Então é isso, galera. Na próxima aula a gente vai prosseguir com esse comando básico de programação. É importante que vocês lembrem que é uma forma muito simples de declarar termos simbólicos ou termos que assumem um dado valor, né, como a gente viu, sejam inteiros, decimais, caracteres, strings. É uma forma muito fácil que o MATLAB disponibiliza, uma forma bem intuitiva. E sempre que a gente for criar um algoritmo, escolher, né, escrever esse cabeçalho, um CLC, que é para eu apagar tudo que tiver na minha command window, e o meu clear all, sempre para apagar o meu workspace. Por quê? Eu posso ter executado algum algoritmo anteriormente, e esse algoritmo pode ter as mesmas variáveis do meu algoritmo atual. Então eu não quero que as variáveis de algoritmos diferentes se misturem, para não dar erros nos meus cálculos. Então é sempre bom a gente zerar tudo que tiver no workspace, toda vez que ele roda. A gente vê que é um run, ele bem simples, ele roda em poucos segundos, então não tem problema em relação a esse tempo computacional. Beleza? Sempre isso. Se eu quiser, por exemplo, ocultar a variável da command window, basta colocar ponto e vírgula e ele será ocultado. Então, a gente vai para o próximo módulo, começar a ver alguns caracteres especiais, algumas funções especiais do MATLAB, e que são básicas também para a gente prosseguir para algoritmos mais complexos. Então, obrigado, espero vocês na próxima aula.